Então a leitura é Marcos, capítulo 1, a partir do verso 29, diz assim: E, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amém. O último culto, no domingo passado, o presbítero Arthur trouxe para nós aqui uma importante reflexão sobre a restauração que Cristo fez, né, na sua vida e ministério, da condição da mulher, né, como uma princesa, usando a mesma linguagem que o presbítero Arthur usou na sua reflexão do último domingo no culto da noite. Não somente a reflexão do Arthur, que elevou as mulheres aí a uma condição muito especial, mas também um texto que foi publicado no nosso boletim da semana retrasada, que enaltecia, né, o valor da mulher em suas muitas atividades. E a gente vê, né, nos nossos dias um movimento muito positivo no que tange a valorização da mulher, a valorização da igualdade. É evidente que, à luz das Escrituras, nós temos características diferentes para o homem, para a mulher, para o propósito de Deus através de cada um, mas a dignidade da mulher nunca deve ser tocada, né? No sentido de que o próprio Cristo vem e, através do seu ministério, nos mostra, sem dúvida nenhuma, uma restauração, né, da maneira como as mulheres eram tratadas pelos religiosos da época, pelos homens da época, pelo aquele contexto patriarcal judaico e a maneira como ele trata as mulheres. Basta uma pequena pesquisa nos evangelhos, nós encontraremos distinção na maneira como Jesus trata a mulher, o ser humano em geral. Dentro dessa defesa, né, da mulher numa sociedade opressora, que a gente, evidentemente, encontra nas estatísticas, números que nos desagradam, pelo menos me incomodam no que tange ao posicionamento da mulher, ou as igualdades, as oportunidades iguais, fala-se muito numa palavra, né, empoderamento feminino. No entanto, quando eu olho para esse texto da Palavra de Deus nessa manhã, eu vejo aqui que uma outra maneira de olharmos para o empoderamento feminino. Porque, na verdade, os versículos 29 a 31 nos fala de uma mulher que não estava empoderada. Pelo contrário, ela estava doente e lançada na cama sem poder fazer nada. E quando eu aplico a esse texto uma das regras áureas da hermenêutica bíblica, que é ter Jesus como a nossa chave hermenêutica, ou como ter Jesus como centro da interpretação, eu procuro posicionar Jesus no centro dessa narrativa. E posicionando Jesus no centro dessa narrativa, eu vejo Jesus, na verdade, não no centro de um empoderamento feminino. Pelo contrário, eu vejo Jesus no centro da impotência de uma mulher. E eu queria que nós olhássemos para essa narrativa, tomando Jesus como seu centro, aprendendo sobre essa narrativa a partir da centralidade de Jesus na impotência, na circunstância de impotência de uma mulher. Então, Jesus no centro da impotência. Ou Jesus, trazendo uma aplicação ainda mais prática para nós, Jesus no centro da nossa impotência. Será que nós vivemos situações de impotência? Será que, às vezes, na nossa vida, a gente se depara com circunstâncias em que você percebe, não, a partir daqui eu não posso fazer nada. Não tem mais o que eu fazer. Ou eu não consigo, não, acabou, né? Os meus recursos se esvaíram e não tem mais o que eu possa fazer para solucionar essa situação. E aí? Será que essa é uma realidade que nós vivemos nessa condição decaída de pecado? Eu tenho a impressão que essa situação é mais comum do que nós imaginamos.
E eu muitas vezes me encontro ou me vejo envolto a circunstâncias em que me fazem sentir impotente. Me sinto impotente, me sinto incapaz. E é nessas situações que eu mais sou impressionado pela presença graciosa de Deus na minha vida. A mão de Deus que vai lá e tira de um tremedal de lama, de um poço de perdição, coloca os pés sobre a rocha. Quando não há soluções, as soluções aparecem. Quando não há o que fazer, Deus, de uma maneira ainda mais profunda do que as experiências cotidianas de providência tranquila, na providência difícil, na dificuldade, ali a gente vê ainda mais, maneira mais especial a mão de Deus. Mas vamos olhar para o texto e tentar entender melhor essa minha proposta de olhar aqui a Jesus no centro da impotência de uma mulher. O texto diz que, em primeiro lugar, eles saíram da sinagoga e foram para a casa de Simão e André. Na domingo passado, pela manhã, nós falamos desse texto aqui, dos versos 21 a 28, que narra, a autoridade que Jesus tinha ao ensinar na sinagoga de Cafarnaum, e ali, em meio àquela autoridade que envolvia uma maneira distinta dos escribas, em breve nós teremos essa mensagem também disposta, se você quiser entender melhor os versos 21 a 28, mas eles saem da sinagoga e vão, depois do período ali de edificação, de leitura, de ensino de Jesus ali na sinagoga de Cafarnaum, eles vão para casa, e eles vão para a casa de Pedro. Parece que esse era o quartel-general de Jesus em Cafarnaum. Vários textos falam de Jesus estando em casa, sendo Cafarnaum, pois, uma base do ministério de Jesus, um quartel-general, vamos dizer assim. E eles, então, vão para a casa de Pedro. É interessante que você possa perguntar assim, mas a casa de Simão, aí a gente vai ler sobre a sogra dele em seguida, porque o texto diz no verso seguinte, 30, que a sogra de Simão se achava acamada. É que nós estamos acostumados com a nossa cultura ocidental ali, em que a independência vem, nos Estados Unidos ainda mais forte, ainda mais ali nos 16, 17, 18 anos, a independência vem, já quer se mudar para o seu apartamento, para a sua casa, só que não é essa a cultura oriental dos dias de Jesus. As famílias moravam juntas. Veja que é possível morar com a sogra, assim eles não sei como é que eles viviam. Há quem diga, eu não queria falar isso, mas tem que aproveitar, aquele cutucadinha sempre tem que dar para a pessoa acordar e prestar atenção, Mas há quem diga que Pedro teria negado Jesus porque Jesus curou a sua sogra. Mas eu não acredito nisso. Isso é intriga da oposição. Mas, voltando aqui para o nosso texto, eu disse que a mulher, que é uma das personagens importantes da nossa narrativa, ela não se encontra ativa. Pelo contrário, o texto do verso 30 diz que ela se achava acamada. O termo grego aqui, o verbo na original, é muito forte, que é lançada na cama. Esse seria o significado quando você pensa aí nas declinações e conjugações que o Leandro, que é bom nisso, eu apenas sou um atrevido que procura lá alguma informação. Mas o caso é que ela estava lançada ali na cama, impotente, e a gente precisa olhar, então, Jesus no centro dessa impotência. E a primeira questão que nós observamos é que Jesus é notificado da situação de impotência da sogra de Pedro. Veja o verso 30. Logo lhe falaram a respeito dela. É a parte B do verso 30. Então, a primeira questão é Jesus notificado dessa situação de impotência. E aí nós já temos uma aplicação muito prática para as nossas vidas. Porque, às vezes, nós nos perdemos ou ficamos apavorados ou usamos todos os nossos recursos, todos os recursos possíveis e deixamos de lado aquele que é o mais precioso dos recursos, que é apresentar a Jesus a nossa impotência, a nossa necessidade. Ela não podia fazê-lo, mas pessoas vêm trazer esse pedido, na verdade, essa informação que nos é narrada na parte B do verso 30. Logo lhe falaram a respeito dela. Alguém falou para Jesus a respeito daquela situação, daquela mulher que se achava ali acamada.
O texto do verso 31 vai dizer que ela estava com febre. Lucas é um médico e ele também traz a sua narrativa no capítulo 4. Lucas acrescenta a informação de que ela estava ardendo em febre. Ele era médico, ele tinha ali mais a competência para trazer o relato, né? Ardendo em febre. É evidente que não era Covid-19. Né? O coronavírus vai surgir só no ano de 2020. Mas já tínhamos ali doenças muito comuns daquela época. Estudiosos, pesquisadores apontam ali que os pântanos do Jordão, próximos à região de Cafarnaum, poderiam ser ali locais de multiplicação do mosquito Anopheles, que transmite aí a malária, que traz a febre, que traz problemas semelhantes, prostração, tal qual essa mulher estava vivendo. Mas a malária é uma doença muito séria, letal até hoje. Centenas de milhares de pessoas no mundo ainda morrem anualmente por causa de malária. Mas eu quero ainda voltar a atenção dos irmãos para esse primeiro ponto que eu estou propondo, que é nós pensarmos nessa realidade de Jesus no centro de uma condição de impotência dessa mulher e ele sendo notificado da sua impotência. E aí eu começo a contrapor, evidentemente que do aspecto espiritual, mas eu diria que o verdadeiro discurso de empoderamento, trazendo aplicações muito práticas, mas sem ignorar a exegese do texto, mas eu diria que um melhor discurso de empoderamento não é aquele que coloca a mulher no centro da narrativa. O melhor discurso de empoderamento não é aquele que coloca a força da mulher no centro da narrativa, como é o que a gente ouve por aí. Na verdade, o discurso de empoderamento dos nossos dias volta as suas atenções, como eu disse, para o poder da mulher. Power woman, woman power, né, nos movimentos. Mas nesse texto, talvez nós sejamos chamados a pensar que seja a mulher ou qualquer outra pessoa numa situação de opressão, de dificuldade, de fraqueza, o centro da solução é a restauração em Cristo. Ou Cristo é a verdadeira fonte de restauração de todas as pessoas. Na verdade, o poder que vem de Jesus é que realmente pode transformar as nossas circunstâncias. E nós precisamos, nessa manhã, olhar para esse texto e sermos desafiados a começar a buscar a solução para as nossas fragilidades, desigualdades, fraquezas, e impotências e dificuldades e desequilíbrios em Jesus Cristo. Porque as situações de impotência, elas são reais. Seja o filho envolvido com drogas, distante do Senhor, seja o problema no casamento, que você já fez tudo que você podia fazer, seja o problema da sua condição financeira que apertou e você perdeu o controle e agora você não vê mais o que fazer. Quer dizer, a enfermidade que chegou e você não tem a solução. São muitas as circunstâncias de impotência na nossa vida, que a gente realmente percebe que não há muito o que fazer. Enfim, né, quantas são as situações pessoais que nós vivemos de impotência. Mas quem sabe, através da leitura desse texto, e eu não tiro do contexto, porque nós já vemos aqui Marcos trazendo a sua primeira narrativa de milagre, embora ele fale da expulsão do diabo ali, do exorcismo, no versos 21 a 28, mas esse aqui é o primeiro milagre de cura que Marcos traz. Não foi o primeiro milagre de cura que Jesus fez, porque ele já tinha feito o de Caná da Galileia, transformando água em vinho. João, como o presbítero Arthur, sempre ressalta, usa a palavra lá, sinais, semeiam, né? De semáforo, de sinal. Então, não vamos ignorar aqui que as narrativas dos evangelistas sobre os sinais de Jesus nos trazem, na verdade, um objetivo de mostrar a identidade de Jesus como Filho de Deus, enviado para o nosso socorro. Mas é a partir daí mesmo que nós trazemos as claras aplicações na nossa vida. Esses textos são nos narrados para que a gente saiba quem é Jesus e para que a gente seja lembrado de que podemos sim encontrar a solução para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa salvação, sem dúvida, mas de uma maneira
total e completa, por essa salvação que acontece no nosso interior, nós somos restaurados também nas outras áreas da vida. Isso significa que precisamos ser encorajados nas situações de impotência, pedir ajuda ao Senhor. Não foi a mulher que pediu porque ela não tinha condições de pedir, mas foi as pessoas que ali moravam que logo, verso 30, lhe falaram a respeito dela. É interessante que a mulher não podia fazer nada em relação a essa situação e ela também não podia impedir que as pessoas falassem de Jesus, para Jesus sobre ela. Veja, ela não podia falar por si mesma, não podia impedir que as pessoas falassem, por quê? Porque ela estava totalmente acamada. Não que houvesse nela alguma disposição para assim o fazer, pelo contrário, ela precisa de ajuda. Mas muitos preferem não pedir ajuda, convenhamos, que muitos estão ali sofrendo e não pedem ajuda, não querem incomodar, quando na verdade, em relação no que tange a nossa relação com Deus, o encorajamento é constante. Pedir-se e dar-se-vos-á, Mateus 7. Buscai e achareis. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, o encorajamento é constante. Orai sem cessar. Buscai, pedi. Mas, muitas vezes, nós não atendemos ou não ficamos atentos a essa recomendação. Mas eu volto ao meu raciocínio em dizer para os irmãos que ela não podia impedi-los de falar. E, às vezes, nós precisamos aplicar isso para nós. Alguém pode não querer ouvir o Evangelho. Alguém pode dar de ombro para a sua mensagem de Cristo. Alguém pode se recusar a querer ouvir a palavra de Deus, a querer te ouvir. Mas ninguém pode se livrar do poder da oração. Assim como essa mulher está ali impotente, pessoas falaram dela para Jesus, muitos mortos espiritualmente aí não podem se defender contra as nossas orações. Você pode orar por quem está fora do relacionamento de Cristo, por quem está impotente espiritualmente, você pode orar, porque defesa contra isso essa pessoa não tem. Então, se você deseja que alguém seja restaurado, faça como essas pessoas ali. Logo falaram a respeito dela para Jesus, porque ele é a pessoa certa. E continua assim. O Senhor continua vivo, o Senhor Jesus continua intercedendo por nós à direita do Pai. Então, é uma excelente atitude essa, de apresentar a impotência nossa ou de alguém a Jesus. Mas além de vermos ou termos Jesus sendo notificado, nós temos um segundo movimento, que é Jesus restaurando essa mulher. O texto nos diz, no verso 31, que ele aproximou-se e tomou-a pela mão. Isso é muito interessante, forte e se relaciona diretamente com a introdução que eu propus para a nossa reflexão nessa manhã. Porque eu falei de empoderamento, né? E que, na verdade, o verdadeiro empoderamento está em uma restauração promovida por Jesus Cristo. A restauração na condição trazida pelo nosso Salvador para a mulher. E, nesse sentido, Jesus toma aquela mulher pela mão, e isso é um desafio à religião daquele tempo. Ou aquele legalismo frio, seco e sem vida e sem relacionamento com Deus. Porque mesmo nessas condições, os legalistas não tocavam na mulher. E ela morria por um preciosismo de obediência à lei. Quando, na verdade, o próprio Senhor Jesus vai trazer nesse mesmo evangelho esclarecimentos profundos. Olha, vocês estão transformando a lei em um fim em si mesmo. Logo em seguida, no capítulo 2 desse evangelho, ele vai falar que o sábado não foi feito por causa do homem. Ou melhor, desculpe, o contrário, né? O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Quer dizer, a lei é para o nosso bem, não para o nosso mal. Isso está no capítulo 2, especialmente nos versos de número 23 a 27, a gente chega lá ainda. Mas Jesus vem então mostrar que a lei ou as bases da lei são o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas se você transforma isso num mero ensino, numa mera informação
intelectual, de compreensão, de assimilação, a frieza toma o seu lugar e você entende que aquele ali é um fim em si mesmo. E isso eles faziam. Então, se a mulher tinha sua condição impura, que nos é apresentada no Antigo Testamento como parte de um ensino, de uma realidade que seria restaurada em Cristo, por causa das questões cerimoniais, tocar a mulher te tornaria impuro. Na verdade, ali como um ensino de que o mundo está decaído desde a queda, estamos com um problema e esse problema seria restaurado. Então a lei cerimonial vem por terra quando o Senhor, na cruz, disse está consumado e o véu do santuário se rasgou. E ele acabou com essa situação, como foi muito bem colocado pelo Arthur aqui na sua mensagem domingo, a restauração que nós encontramos em Cristo. Dos relacionamentos em geral. Mas aqui, veja, ele toca na mão daquela mulher e, como eu disse, dentro da lei fria, ele se tornaria impuro. Dentro da fria lei, a partir do momento que ele toca aquela mulher, ele se tornaria impuro. Até hoje os judeus ortodoxos não tocam nas mulheres para cumprimentá-las. Mas quando Jesus toca naquela mulher, não é ele que se torna impuro, pelo contrário. É ela que é purificada da sua doença. Por quê? Porque nele todas essas coisas, toda essa separação, todas essas consequências do pecado tiveram fim. Ele podia tocar. Ele não está contradizendo a lei, ele está planificando a lei. Veja, a separação que existia não existe mais porque eu sou a resposta para isso. E ele continua sendo a resposta para situações de impotência, de opressão de toda mulher, de todo homem, de toda pessoa. Em Cristo nós temos o verdadeiro empoderamento, porque o empoderamento não está na fragilidade do nosso poder, mas na potencialidade ou na infinitude do poder de Cristo Jesus. E é isso que nós vemos nesse texto. Ele toca a mão dela. E logo em seguida, o que acontece? A febre a deixou. Lucas, o médico, capítulo 4, não diz apenas que a febre deixou. Lucas traz uma informação ainda mais interessante. Lucas, duas informações que eu acho importante a gente pensar. A primeira, Lucas fala que Jesus se inclinou e a tomou pela mão. Se inclinou. Isso é muito significativo. Por quê? Porque se ela estava acamada, você está condicionado a pensar que ela estava deitada na caminha dela lá, Jesus simplesmente levou a mão e puxou ela, certo? Só que isso aqui é uma cultura oriental de milênios atrás e as camas dos judeus não eram camas como as nossas. Na verdade, eram plataformas que ficavam baixinhas, no máximo 30 centímetros ali de altura, onde eles dormiam. Até onde eles comiam. Mesmo as mesas, embora pintadas para nós na Santa Ceia, como uma mesa convencional ocidental, as informações históricas contradizem essa visão. As mesas eram com plataformas baixas também, e os judeus comiam apoiados com o seu antebraço ali, e mergulhando o pão, e com a parte da coxa, né, encostada no chão, as pernas para trás. Lembra que a mulher Jesus está à mesa e ela está lavando os pés de Jesus? Porque os pés dele estão para trás. Não imagine ela debaixo da mesa lavando os pés de Jesus. Talvez você pensou nisso a vida inteira, mas não é assim. Ela está lá atrás, porque os pés de Jesus estão lá para trás. Ele está encostado com o lado da sua coxa, com o braço, pegando o pão, molhando no guisado, ali, como os judeus faziam. E aqui, então, essa mulher está na sua cama, que é baixinha. E quando Lucas diz que ele se inclinou, diz que Jesus, então, agachou e foi lá tomar ela pela mão. Isso é muito significativo, porque essas narrativas desses sinais de Jesus precisam também ser consideradas no seu significado pleno de redenção, no que tange ao Filho de Deus que se fez pobre por nós, que se esvaziou da sua glória e desceu e se inclinou, ou como o salmista diz no Salmo 40, eu estava num tremedal de lama, eu estava num poço e ele se inclinou e me socorreu quando eu pedi por socorro, e me salvou quando eu pedi por socorro. Então Jesus se inclinou, e da mesma forma ele se inclinou, ele desceu dos céus, ele assumiu a figura humana para nos resgatar, para nos restaurar, assumindo a nossa posição de pecado. Esse inclinar de Jesus nos revela muita coisa da graça, da misericórdia, do amor de Deus que desceu do céu por nós, que se fez
pobre para nos transmitir as riquezas da graça, que se fez homem para nos, ou que se fez filho do homem para nos fazer filhos de Deus, que desceu do céu para nos abrir o caminho, né? Desceu à terra para abrir-nos o caminho para o céu. Este inclinar que agora a gente, de uma maneira tão especial, relembramos com o Natal. Até pela doutrina da kenosis, né? Que ele se esvaziou de si mesmo. Então ele se inclina e vai até ela porque ela está numa situação de impotência. Mas não é isso a salvação? Nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados e ele nos deu vida? Não é isso? Não, esse milagre que Jesus fez, esse simples milagre em Cafarnaum, não é um tratado de soteriologia, mas essa ação de Jesus para com essa mulher não pode ser para nós uma analogia do que aconteceu na nossa vida em termos de restauração. Não que nós não vivamos na presença de Deus restaurações similares a essa dessa mulher, que são restaurações do cotidiano. Quando alguém está doente, Deus socorre. Quando alguém está passando aperto, Deus socorre. Quando a gente ora por alguma coisa, Deus responde. A gente vive isso todo dia. Especialmente numa igreja como essa, que temos um ministério de intercessão muito ativo e assistimos milagres continuamente. Continuamente. Mas não perceber na atitude de Jesus de se abaixar e ir até aquela mulher desmaiada na cama, lançada na cama, impotente, e socorrê-la, e não lembrar que nós andávamos desgarrados como ovelhas, nós éramos inúteis na palavra do apóstolo Paulo, em Romanos 3, citando um salmo, ele diz que nós estávamos inúteis, mas assim, né, quer dizer, ele retratando a realidade humana, Romanos 3, a partir do 9, né? Todos se extraviaram, a uma se perderam, se fizeram inúteis. Inúteis, tal qual essa mulher está aqui, numa condição de inutilidade e impotência por causa da sua doença. Mas, para além disso, uma outra palavra que o evangelista Lucas nos traz é que Jesus não somente inclinou, mas Lucas, quando ele narra, diz que Jesus repreendeu a febre. E isso é interessante. E eu digo por que é interessante. Porque a febre não é uma entidade. A febre não é uma figura viva que você conversa com a febre. Então, Jesus conversa com a febre. O que ele disse para a febre? Nós não sabemos. Sai, febre. Ou para a febre. Sei lá. Agora, quando Jesus fala a febre, eu acho que a gente aprende também a autoridade de Jesus sobre coisas vivas e sobre coisas inanimadas. E é engraçado que Jesus fala a febre, fala a figueira. Ninguém coma mais fruto de ti. Jesus fala as ondas do mar. Acalma-te. Não são entidades inteligentes, mas assim nós aprendemos a autoridade de Jesus sobre todas as coisas animadas, vivas, as coisas inanimadas, sobre tudo. Ele é o Senhor, como perceberam importantes filósofos deste século, que não há 1 centímetro sequer que não esteja sob a autoridade do Senhor. E nós confiamos e devemos renovar a nossa fé nisso. Ele então repreende a febre, e o texto diz que a febre a deixou. E ela então é restaurada. Mas veja, eu trouxe os irmãos a considerarem Jesus no centro da narrativa. Então, qual que é o centro? Aqui, Jesus no centro de uma impotência, de uma situação de impotência. Então, Jesus é notificado da situação. Jesus restaura aquela mulher, Jesus cura aquela mulher. E, por último, o que diz o final do verso 31? Passando ela a servi-los. É interessante que a restauração promovida por Jesus não é sem propósito. Ela é restaurada da sua situação de prostração para uma situação de atividade. Atividade em prol de Jesus e dos discípulos que estão ali na casa de Pedro. Ela é restaurada da prostração para uma vida útil, ativa na presença de Deus. Não é assim também com cada um de nós? Brincava eu, né, tanto com o Luiz Felipe, como com o saudoso irmão Guilherme, né? Quando nós estávamos em momentos mais críticos dessa pandemia, eu brincava com os dois. Quem diria que Deus ia transformar esses dois barrigudos nos irmãos ou nos instrumentos tão importantes para nós naquele tempo que ninguém podia vir cá? Não, desculpa o barrigudo, viu, Luiz? Mas eu também estou aqui, né? Mas o fato é que... É fato, né? Mas o fato é que a nossa limitação é tão grande
cada um de nós, e Deus de repente nos transforma em instrumentos úteis. A gente se percebe como instrumentos preciosos nas mãos do Senhor, sendo usados por Deus de diferentes maneiras. E como é bom ver na nossa comunidade aqui no Alto da Lapa que na maioria de nós, cada um de nós abraça ali o seu ministério, a sua participação, a sua contribuição, e Deus te usando, mesmo você sendo esse poço de pecado, fragilidade, inaptidão. Mas essa mulher também é restaurada da sua condição de impotência para uma condição de utilidade, de serviço, de instrumentalidade. Afinal de contas, não é isso para o qual o fim, a finalidade da nossa existência? Isso é básico e é lógico. Se recebemos a vida de Deus, se Ele é a fonte da vida, que a nossa vida então volte para Ele e seja em função dEle. E essa é a resposta para as perguntas mais básicas da existencialidade, pelo menos a que é proposta pelos nossos símbolos confessionais. Qual o fim principal do homem? Para que você nasceu? Para a glória de Deus. Então, se você é restaurado na sua condição, né, de doente, de perdido, para achado, para ação, porque Jesus veio para nos restaurar, então a nossa vida é para a glória de Deus, para servi-lo, dele, por meio dele, para ele. Então todas as áreas da nossa vida deveriam ser vividas para ele. Então é muito significativo o que aconteceu naquela casa de Cafarnaum para as nossas considerações espirituais, tendo em vista toda a revelação bíblica do significado da pessoa do Salvador. E eu repito aquilo que foi o ponto de minha introdução a essa exposição bíblica. Empoderamento de verdade não está na nossa própria força, na nossa própria habilidade, na nossa própria capacidade. Empoderamento de verdade é esse que nós encontramos naquele que toma pela mão, traz de volta a saúde, a vida, a utilidade. Quem sabe Deus não esteja fazendo isso na vida de muitos de nós, que estavam parados, quebrados, por algum motivo ficou impotente. Talvez alguém que está ouvindo essa mensagem nesse momento possa pensar, pois é, aquelas decepções, aquelas frustrações me deixou acamado. Quer dizer, em vários sentidos. Quebrado, eu perdi a vontade de servir, eu perdi a vontade de ser útil. Aí Jesus vem pelos seus meios, usando o povo de Deus, usando a igreja, usando a sua palavra, e te restaura a utilidade. Você se percebe de novo como um instrumento precioso nas mãos de Deus. Isso aconteceu na vida da sogra de Pedro. Ela se tornou de novo uma pessoa muito útil, já servindo ao Senhor logo após a sua restauração. Eu creio que essas narrativas de cura que Marcos segue, elas trazendo-as, e eu quero continuar nelas hoje ainda no culto da noite, elas nos revelam sim a identidade do Salvador, sem dúvida nenhuma. Mas precisamos trazer isso para o nosso contexto. E repito, o melhor discurso de empoderamento não é aquele que coloca a nossa força e o que nós podemos fazer com a nossa própria força. O melhor discurso de empoderamento é aquele que coloca Jesus no centro da nossa impotência. Ele que traz a verdadeira restauração, o verdadeiro empoderamento, porque dele, ele é a fonte de todo poder. Todo poder. Amém.